O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram um sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é o refrão mesmo? Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Cantado, como é? Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Salmo 24. Como resposta à primeira leitura, que diz que o Senhor enviará o seu anjo e que preparará o caminho. Quase que, literalmente, uma invocação para cada um de nós, a fim de que levantemos a nossa cabeça e olhemos para o horizonte, a fim de que possamos perceber aquele que vem, se aproxima. E o refrão números 4 e 5, acentuam bastante isso. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Mostrai-me, o Senhor, vossos caminhos, para que possa saber por onde devo passar, como caminhar pela estrada da vida e saber aonde realmente eu preciso chegar. Fazei com que nossas cabeças não mais estejam curvadas na vergonha ou no medo, mas que nós possamos ter a certeza e a convicção de que a salvação que o Senhor nos apresenta deve marcar o modo com que trilhamos o caminho da história. Que a vossa verdade oriente nossos passos e conduza os nossos caminhos, porque, de fato, o Senhor é o horizonte que desejamos e precisamos alcançar. É no Senhor, aonde nossa segurança e nossa existência toma cor. É necessário, então, ó Senhor nosso Deus, que estejamos plenos e profundamente abertos a acolher a promessa da qual o Senhor nunca se esquece. A promessa de fazer conosco uma nova história, de fazer conosco a cada dia uma nova vida. Sim, fazer uma nova vida, porque aquela a qual nós trilhamos durante tanto tempo e experimentamos é muito pequena diante daquilo a que fomos chamados. Que a luz de vossa presença inunde nosso ser e possamos conhecer a misericórdia
e o seu auxílio que são constantes no nosso viver. Se o 8º dia significa a plenitude dos tempos, o novo começo, possamos então, agora, acolher o pleno cumprimento das suas promessas. Não somos mais homens e mulheres que devem esperar alguma coisa que virá ou alguém que virá. Somos homens e mulheres que precisam viver a realidade da sua presença. Levantar os olhos e olhar a redenção que já se faz presente, a liberdade que já se faz presente, como toca o nosso chão, o vosso Filho muito amado que está no nosso meio, e todos nós precisamos não mais somente recordar o que o Senhor prometeu, mas viver a promessa que se cumpre. O Deus da salvação se faz presente no nosso cotidiano. Podemos, inclusive, ter a tentação de dizer outros nomes, de chamá-lo de outras formas, mas como diz o próprio Zacarias ao ser interpelado, qual vai ser o nome do menino? O nome do menino que, como um anjo anunciado pela profecia, ele prepara, mostra, ele sinaliza: Deus é graça, Deus é salvação, e Ele não está distante. Ele começa agora a sua intervenção. Zacarias, na interpelação de seus vizinhos e amigos, só responde: o nome dele é João, porque ele, aquele menino, que era o anúncio de que o Salvador chegaria, não é mais somente uma promessa, ele já é o princípio da realização do grande sonho de Deus, novamente estar com a sua mais bela criação, estar com aquele que é a síntese de toda a beleza, de toda a história. Ele, o nosso Deus, vem habitar conosco, e tudo por misericórdia. E aonde Deus habita e onde Deus pode vir morar, e exista a esterilidade. Uma vida estéril é uma vida marcada pela falta de esperança. Uma vida estéril é uma vida que não consegue desdobrar-se em si mesma e sinalizar que o horizonte a que fomos chamados a todo dia é o de transformar tudo ao nosso redor e deixar com que a terra seca seja fecundada, que o coração obscurecido seja iluminado, e portanto os olhos tomem uma nova capacidade de enxergar a vida, os corações se dilatem e os braços, ainda que sejam frágeis, idosos, tenham a força necessária para pelo menos segurar a mão de quem está do lado e sinalizar aquilo que diz: levantai a cabeça e olhai, porque a nossa salvação, a nossa redenção se aproxima. E ela tem nome, tem rosto, tem cor. Ela tem feição de gente. É Jesus Cristo. Por isso, a narrativa que escutamos agora do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, tem uma grande importância. No tempo certo, a própria criação, a própria história que já estava grávida e ansiosa para que nascesse o seu Salvador, como Isabel, vê cumprir-se a promessa: eu estarei com vocês, eu serei o Emanuel, eu estarei convosco. Mas nós corremos o risco de tentar reforçar somente como uma lembrança. Como a princípio,
O nome Zacarias pode significar simplesmente Deus se lembra. Não. O tempo presente não é mais o tempo da lembrança de Deus. O tempo presente é aquilo que significa o nome João. Deus é graça e como vida, Ele vem habitar em nosso meio. Por isso, todos nós não podemos mais simplesmente recordar o que Deus falou. Nós precisamos e podemos experimentar como júbilo a seguinte experiência que faz com que a boca de Zacarias, que poderia viver somente de lembranças, a exemplo de todo um povo, de toda a história humana, agora ele não mais se lembra, ele professa e diz que Ele, Deus, que é misericórdia, se faz presente. E, portanto, não recorda mais, não fala do passado. Agora ele olha para o futuro, ele olha para o horizonte, ele olha para aquilo que vem. E como diz o próprio Salmo, levanta a cabeça e olha, porque a salvação começa a se realizar na presença do Deus que é graça e que começa a cumprir a sua história a ser construída conosco e que simplesmente intriga a todos que estão ao redor e os leva a dizer: o que virá a ser esse menino? Esse menino que o Evangelho hoje aponta como João é o primeiro e mais belo sinal de uma nova história que começa. Porque Deus cumpriu a sua promessa: eu estarei convosco. Nós agora não podemos mais recordar, precisamos acolher e viver a presença desse que já está no nosso meio. Portanto, acolhemos a misericórdia de nosso Deus e avivamos. Avivamos sendo, como João, sinal da graça, da misericórdia que tem a palavra final. Vivamos a presença deste que não é mais uma lembrança ou só uma saudade. Ele já é realidade. Deus salva. Está conosco. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Senhor